Olá, meus amigos, que Deus abençoe abundantemente a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero isso para você. Nós queremos isso para você de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma. Nós queremos que você seja absolutamente abençoada. Mas o meu querer não vai fazer a diferença, porque a bênção que você quer de Deus, a felicidade da bênção, depende de você, depende da sua atitude, depende do seu comportamento em relação a Deus. A bênção que Deus tem preparada para aqueles que o amam depende daqueles que o amam, que o buscam, que investem. Ao invés de você ficar investindo, pensando na roupa que vai comprar, na comida que vai comer, no seu casamento, no seu namoro, naquela criatura que você está começando a se relacionar, ao invés de você pensar nas coisas daqui da terra, nas coisas materiais, a gente trabalha, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer os nossos afazeres, isso é normal. Mas a prioridade na sua vida, se você quer ser a própria bênção, se você quer ter a bênção dentro de si, a prioridade tem que ser o recebimento do Espírito Santo. Sem ele, minha amiga e meu amigo, não há como você ser feliz. Não há como. Não adianta oração, jejum, nada. Só adianta quando você investir a sua vida no altar, colocá-la totalmente à disposição de Deus. É isso que Jesus fala. Olha só o que o Senhor Jesus fala com respeito ao Espírito Santo. Ele diz assim: quando vier o Espírito de verdade, o Espírito verdadeiro, o Espírito de Deus, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Quer dizer, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele dá a direção para você comprar, para você vender, para você casar, para você se formar, para você estudar, para você trabalhar. Ele te dá a direção para tudo na sua vida. Tudo que você quer, tudo que você almeja, sonha, vem quando você ouve a voz do Espírito Santo e obedece. E aí, para que você possa ouvir a sua voz, então está aí o conselho de Jesus: receba o Espírito Santo. Esse é o conselho inteligente, esse é o conselho de Deus. O Espírito Santo não vem para você falar em línguas estranhas. O Espírito Santo não vem para você ser uma pessoa melhorzinha, não. Ele vem para fazer de você a própria bênção, para fazer de você a própria fonte de vida. Fonte de vida. Você acredita nisso? Pois é isso que Deus fez comigo e Ele quer fazer com você. Então a gente fica até angustiado, triste, por a gente conhecer a grandeza de Deus e o que Ele quer para a vida de cada um. E a gente passa isso para as pessoas, mas elas estão mais interessadas nas suas vidas físicas, elas estão mais interessadas em investir no seu corpo, na sua estética, na sua beleza, nos seus cabelos, nos seus olhos. Elas estão mais interessadas no exterior do que interessada no mais importante, que é a alma. Porque o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo está de pé, sabe por quê? Porque existe uma alma dentro dele. Você sabia disso? Por exemplo, eu estou
aqui fazendo o programa, eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo. Quem fala com vocês é a minha alma através da minha boca, dos meus lábios. E quem ouve aí do outro lado é você, é a sua alma através dos seus ouvidos. Então, as pessoas estão acostumadas a tratarem do corpo, querem um corpo sarado, querem casar, querem isso, querem aquilo, querem dinheiro, querem... Está certo, não está errado, não. Só que o mais importante é o interior, é a alma. E quando a alma bebe do Espírito Santo, aí ela é feliz. Aí ela não depende de marido para ser feliz, não depende do namorado, não depende do casamento, não depende de dinheiro. Ela não depende de nada e de ninguém para ser feliz. Ela é feliz por si própria, ela se torna a própria felicidade. Ela é a própria fonte que jorra alegria. Será que você consegue entender isso, minha amiga, meu amigo? Quando você investir toda a sua vida, todo o seu ser no Espírito de Deus, ele vem sobre você e vai fazê-la feliz, vai fazê-lo feliz. Com certeza, pode ter certeza disso. Pois é, nós temos agora em sequência o testemunho do Fernando. O que nós acabamos de falar, eu estava, digamos, profetizando para vocês do que é a vida do Fernando, que nós vamos assistir agora. Eu também vou assistir agora, em primeira mão. Então, eu queria que você atentasse para o testemunho dele, porque ele investiu a vida nos prazeres desse mundo. Deus não quer te dar desprazer. Deus quer que você tenha prazer sempre. Mas o prazer que Deus nos dá é um prazer de justiça. Quando a gente recebe o Espírito Santo, ele nos guia na justiça. A verdade, toda a verdade, é na justiça, em toda a justiça. Então, é para uma vida abundante. Ele nos guia para a terra prometida, que mana leite e mel. E o Fernando se enquadra direitinho nisso que nós acabamos de falar. Vamos assisti-lo. Meu nome é Fernando, tenho 28 anos e o meu passado foi o seguinte: eu tive uma adolescência um pouco conturbada. E aí foi passando o tempo, fui me afundando, conhecendo mais companhias, mais pessoas, envolvi com o pessoal do meio artístico, conheci muita gente famosa, me envolvi com bebida, droga e tudo mais. Eu fazia as pessoas rirem, só que por dentro eu estava chorando. A gente ia em balada, show, essas coisas. Eu tinha muita companhia, a maioria dos meus amigos eram famosos, tinham muito no meio do artístico, assim, eles conheciam muita gente. Então eu ia com eles me levavam, a gente ficava tudo junto lá, bebia bastante e eu usava muita droga. Muitas vezes eu chegava em casa depressivo, com vontade de morrer, com vontade de me matar. Minha esposa mesmo, hoje minha esposa, minha noiva na época, ia me buscar nos lugares bêbado, largado, eu ficava tipo jogado assim que nem lixo na rua. Teve traição da minha parte com a minha esposa. O principal dessa ribanceira que eu desci foi a falta de caráter para mim. Eu não tinha caráter algum assim, tanto que o apelido que os meus amigos me davam era de lixo. Falavam, nossa, Fernando, é muito lixo, muito lixo. Lixo era um apelido carinhoso para mim, assim. Eu me sentia, além de ser um lixo, eu me sentia, que nem meu pai dizia que eu era um câncer na vida dele, eu me sentia um câncer. Então eu não tinha valores, eu não tinha caráter, eu não tinha dignidade. A minha vida, assim, se resumia em morte. Tanto que muitas vezes eu ficava bêbado, eu convidava todo mundo pro meu enterro. E eu falava, pô, você quer ir no meu enterro amanhã? Tal, não sei o que. Aí batia aquela depressão, chorava, já queria bater em todo mundo, eu me sentia um lixo. Tanto que a maioria das vezes eu chegava carregado em casa. Era uma mistura de desespero, revolta, orgulho. Era uma mistura de sentimentos, assim, que eu falava, eu não sou capaz de administrar a minha vida. Eu não tenho responsabilidade de administrar a minha vida. Eu sou um péssimo administrador de vida, principalmente da minha. E eu falei, não acredito assim que eu tenha a oportunidade de mudar. Eu não acredito que eu possa ser uma nova pessoa, que Deus pode escrever uma nova história para mim.
E toda vez que eu saía, foi inúmeras vezes, gente da igreja, pô, Fernando, vamos lá, não sei o quê. E na hora, poxa, o orgulho lá em cima, assim, você fala, não, tranquilo, tô bem, não sei o quê, graças a Deus, não sei o quê. A pessoa ia embora, eu chorava que nem criança, assim, porque, poxa, a pessoa foi ali, você via que era uma pessoa, era Deus te estendendo a mão ali. E você fala, não, tudo bem, eu aguento sofrer mais. Uma coisa que me marcou muito, 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 foi um dia que eu cheguei em casa assim, quebrei tudo. Tinha umas janelas da minha mãe, quebrei tudo, cortei tudo à mão. Poxa, eu quebrei a casa inteira, tanto que minha mãe teve que ligar pro pastor, foi 4 da manhã, o pastor foi lá em casa pra me ajudar assim, e eu não lembrava de nada que tinha acontecido. Ele falou comigo, eu falei com ele, eu xinguei todo mundo, xinguei até a esposa dele, que, nossa, depois pra pedir perdão foi... Então, eu xinguei e agredi meu pai, coisa que eu nunca tinha feito. Aquilo pra mim foi o fundo do poço, assim, porque eu falei, hoje, ou eu pego uma faca na cozinha e me mato, ou eu vou mudar de vida. Tem, que nem o pessoal fala, tem um fio de cabelo pra você de oportunidade. Você quer esse fio de cabelo? No outro dia, o pastor me chamou na igreja e conversou comigo. E aí ele falou aquilo pra mim, Fernando, você aguenta sofrer mais? Tem gente que já morreu e clama por essa oportunidade que você está tendo. E você é um escolhido, ele falou para mim. Deus te escolheu, porque se ele não tivesse um propósito na sua vida, você não estaria aqui, concorda? Aí eu parei para pensar, quantos revólveres já colocaram na minha cara, quantas armas já apontaram para mim, quantos maus já fizeram para mim, quantas pessoas eu inúmeras vezes. Falei, pois bem, eu quero esse Deus, falei para ele. Cheguei pro pastor, falei, precisava falar muito com o senhor. Ele falou, espera um minutinho. Falei, o senhor, aí sentei, lembro até hoje, falei pra minha esposa, eu sentei na cadeira e falei, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, eu só não saio daqui enquanto eu não falar com o senhor. O senhor pode chegar aqui meia-noite, eu vou estar sentado do jeito que eu tô aqui. Beleza. Deu 20 minutos depois, ele veio, pode falar, vem cá, Fernando, me atendeu na sala. Eu não vim pra falar, vim pra fazer. Eu vim entregar minha vida hoje pra Deus, falei pra ele. Eu vim me batizar e eu quero morrer hoje. Desculpa. E eu falei assim, eu vim morrer pra mulher, pra bebida, pra droga, pra tudo. Não quero mais nada, não quero ser famoso. Se eu tiver que ser famoso pra alguém, eu quero ser famoso pra Deus. Quero que Deus me chame pelo nome, entende? Aí fui, me batizei. Eu tenho muitas tatuagens no corpo, eu tenho a perna esquerda fechada, eu tenho as costas fechadas. E nenhuma dessas conquistas que eu achava que eu tinha me trouxe o prazer que eu tive naquele momento de sentir lavado. Porque o pastor falava pra gente, você acha que você bebe em copo sujo? Você bebe água em copo sujo? Aí a gente respondia, não. Então por que Deus tem que beber? E eu larguei tudo, falei, eu não quero mais nada, nada. Eu quero focar em Deus, agora que minha parte é com Deus. Eu via testemunho. Eu recebi o Espírito Santo, eu tive encontro com Deus, eu isso, eu aquilo. Eu falava, eu quero isso aí. Eu falava, eu quero isso em mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Deus. Eu quero que as pessoas, quando eu abrir a boca, as pessoas olhem e falem, nossa, Deus é com ele, Deus está nele, eu quero esse Deus também. E toda a minha oração era, Deus, eu quero ser uma ferramenta, eu quero ser lapidado, eu quero ser esculpido, Deus me ajuda, Deus assim. Aí eu vinha o Bispo Macedo, falava. Palavra do Bispo Macedo. E aquilo vinha assim, como uma uva, vamos dizer assim. Aquilo vinha, era bom para mim. Eu me edificava num grau. Aí eu ouvia os testemunhos. Aí eu recebi o Espírito Santo. Eu isso, eu aquilo. E eu falava, o meu é o próximo. O meu é o próximo. Vinha o máximo de vezes na igreja que eu pudesse. Máximo de vezes. E podia ser... Segunda-feira, congresso pro sucesso. Eu tava ali, o pastor falava, levante suas mãos. Eu tava buscando o Espírito Santo ali. Você que quer ficar rico, o Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor é minha riqueza. Então, ia nessa linha. Terça-feira, cura. Ai, Espírito Santo, eu preciso curar minha alma, não sei o quê. E ia nessa, sempre buscando o Espírito Santo. Falei pra Deus, Deus, eu vou encher as paciências do Senhor, mas eu não sossego enquanto eu não tiver o meu encontro com o Senhor. Eu vinha na terapia, venho, inclusive, na terapia do amor. E o Bispo Cucato falou que a gente tinha que fazer o primeiro... Teve aquele propósito juntamente da tábua sobre Abacuque, que Deus pediu para escrever a visão dele na tábua. E a minha primeira visão escrita era que eu queria ter o caráter de Deus através do Espírito Santo. E eu fui lá e escrevi, Deus, eu quero o caráter de Deus através do Espírito Santo. E não escrevi mais nada embaixo.
Porque se eu tivesse que escrever alguma coisa embaixo, já seria com o Espírito Santo. Essa era a minha fé. Fé é tudo, né? A fé é fé. Cheguei na minha família, tava todo mundo, falei, reúne todo mundo aqui, vem aqui. Pai, mãe, Silvia e Marina. Falei, dia 26 eu preciso de vocês na igreja. Eu não tô convidando para participar de uma reunião. Tô chamando vocês para minha formatura. Eu chamei eles para minha formatura, mas não falei qual que era a minha formatura. Porque eu tava na fé que eu ia me formar para Deus. Era essa fé que eu queria. Era essa fé que eu estava vivendo. Eu não aceitava menos que o Espírito Santo na minha vida, em mim. Porque eu falava, minha boca já abriu tanto para ferir as pessoas, para magoar minha esposa, minha mãe, minha família, as pessoas que me rodeavam. Eu quero esse Espírito porque minha boca tem que abrir, quando minha boca abrir, tem que sair coisas boas, tem que sair coisas para edificar, para salvar as pessoas. Trouxe meu pai, que ele nunca vai na igreja, assim. Meu pai, não, tudo bem, eu vou. Aí eu falei, não vou duvidar, não. Tá bom, pai, obrigado. Mãe, tal isso, Silvia, aquilo, Marina, não marca nada. Eu preciso de vocês, é a minha formatura. E na hora da busca, sabe quando você se sente abraçado assim? Nenhuma mulher que eu saí no mundo, nenhuma fama que eu tive, nenhum dinheiro que eu ganhei muito dinheiro, nenhum dinheiro que eu ganhei, nada, nem ninguém, nem dinheiro, nem fama, nem nada se superava, se igualava aquilo de ter aquele acolhimento. O bispo falou, fez oração determinando o derramamento assim, e eu fechei o olho, dobrei o joelho assim. E sabe quando o senhor fecha o olho e parece que é o bispo falando no seu ouvido aqui e Deus de pé levantando você. E aquilo, sabe, tem muita gente que acha que quando a gente vai ter o batismo com o Espírito Santo, vai entrar uns anjos com uma corneta, se falar alguma coisa, você... Não, é razão total, não é emoção nenhuma. Se alguém acha que eu fiquei arrepiado, não, é razão, não é emoção, é razão. Quando veio o Espírito Santo assim, que eu falei, Deus, não tem dúvida alguma, o Espírito Santo não será, não. O Espírito Santo fala, sou eu. Porque se eu falar para o Senhor hoje, eu não tenho Espírito Santo, vem uma repreensão tão forte em mim assim, que eu não sei o que eu faço. Falei, Deus, eu quero estar munido desse poder, que fala que recebereis poder e autoridade quando descer sobre vós o Espírito Santo. E quando veio aquilo, poxa, minha irmã, eu tô com dor de cabeça, dá mal aqui, vamos orar. E orar, tá bem, tô bem, não sei o que, vem aqui, mãe, na fé, isso, pai, na fé, aqui. Então eu comecei a ter os olhos de Deus. Eu achei a minha verdadeira vontade, a minha vocação era aquilo. Fernando mudou, eu só continuo o mesmo RG CPF. Hoje eu sou servo, hoje eu sou servo. É engraçado dizer isso, porque eu não via mais saída para mim. Eu sou muito grato por Deus, tudo que Deus fez por mim, tudo. Hoje eu sou o altar da minha casa, entende? O que antes eu era o mais desprezado, hoje eu sou o altar da minha casa. Hoje eu dou a mão para minha esposa para dormir, oro, entrego o meu dia, oro pelas minhas pessoas. As pessoas falavam, poxa, Fernando, você ficava jogado no chão lá falando que era uma lombada para as pessoas passarem em cima de você. Olha o seu semblante, até seu semblante mudou. Eu tinha olheira que vinha na bochecha, eu só sabia chorar e xingar. E hoje não, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho um Deus dentro de mim, hoje eu tenho felicidade. Então, hoje, acima de tudo, eu sou um ganhador de almas. É isso que a minha maior realização. Não tem fama no mundo, não tem dinheiro no mundo, não tem mulher no mundo, não tem nada, nem ninguém que te tira o prazer, o gozo na alma de ter o Espírito Santo. Pois é, minha amiga e meu amigo, você notou uma coisa que ele falou, de tudo que ele falou, o que ficou mais forte para mim foi quando ele chamou, depois de ter sido batizado nas águas, ele reuniu a família e disse, vocês estão convidados a irem comigo na igreja para a minha formatura. E ele não explicou que tipo de formatura. A formatura é o recebimento do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Quer dizer, ele estava tão seguro, tão firme, tão convicto, que ele levou os seus entes queridos para verem
a transformação que Deus iria fazer na vida dele. E aconteceu. E é isso que tem que acontecer. Você tem que sair de casa, minha amiga e meu amigo, com essa convicção, com essa certeza. Se tiver dificuldade para chegar na igreja, por maiores que sejam as dificuldades, ainda assim serão mínimas. A compensação será imensa, porque quando a gente encontra facilidade para chegar na igreja, então vai haver mais dificuldade para receber o Espírito Santo. Mas quando a gente encontra mais dificuldade para chegar na igreja, vai haver mais facilidade para você receber o Espírito Santo, porque aí a fé vai estar à flor da pele. Entende o que eu estou falando? É isso aí. Venha preparada, preparado, venha determinado, venha com um pensamento fixo e o Espírito Santo vai vir ao seu encontro. Vamos assistir testemunho da Figueira Santa de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Meu nome é Verônica, eu vim de uma infância muito conturbada e a minha família tinha problemas no casamento dos meus pais. Ele era muito assim, nervoso e ciumento também, né? Ele tinha muitos ciúmes da minha mãe, então isso que conturbava. Minha mãe não podia sair de casa, não podia cortar um cabelo, não podia fazer nada. Isso gerava dentro de mim nunca querer me casar. Eu tinha medo de me casar e acontecer a mesma coisa. Uma festa que eu fui e eu conheci o meu esposo. Aí depois começamos a namorar e infelizmente aconteceu a mesma coisa que acontecia com a minha mãe. O meu marido também era muito ciumento e eu vivia as mesmas condições da minha mãe. Então a gente não podia sair, quando saía junto ele sempre me cercando, não podia falar com ninguém, não podia atender ninguém em casa, até com os parentes mesmo. Eu já vinha de uma denominação católica, né? A família toda era, e eu seguia isso e casei numa igreja católica, tudo, e batizei os filhos na igreja, mas eu não me sentia feliz, então eu procurava a minha felicidade. Eu sabia que Deus tinha essa felicidade para mim, queria ser feliz, né? E que a gente tivesse muita união, que não tive na minha vida de infância, que eu tivesse passado isso para os meus filhos. Então, eu tinha uma vontade de ter uma empresa, né? Sempre tive vontade, meu pai também era empresário, e eu tinha esse tino de empresário. Então, eu queria fazer alguma coisa maior. E meu marido trabalhava numa repartição pública e a gente tinha dificuldades financeiras, né? Muita dificuldade. Mas ele não tinha essa visão. E eu tentando de um lado, mas ao mesmo tempo ele me poldava, não me deixava fazer, né, o meu trabalho, os filhos já menores e a gente sem condições nem financeiras, nem condições para trabalhar, nem condições psicológicas. Então, aí chegou um momento que eu falei, não, eu acho que eu vou ter que sofrer a vida inteira. Não tem como eu continuar vivendo desse jeito, mas eu também acho que não tinha mais solução. Mudando, né, os canais de televisão, eu vi realmente um testemunho e era da Igreja Universal. E eu comecei, porque as pessoas falavam muito daqui e dali, né? Mas eu não dei ouvido, eu comecei a assistir a programação, porque eu já tinha ido várias denominações e nada tinha resolvido. Comecei a conhecer, aí eu conheci num domingo, depois eu fui na segunda, depois eu fui indo. Todos os dias eu queria saber mais, eu tinha sede, né? E lá explicando, lá eu vi a explicação de que outras denominações eu não via, né? A prioridade era o Espírito Santo. Então foi aí que eu falei, eu estou no lugar certo, agora eu estou no lugar certo. Eu comecei a prestar bem atenção nas reuniões, né? E em uma das explicações que deu, eu vi a prioridade do Espírito Santo, que ele, na minha vida,
ele ia realizar todos os meus sonhos. E com ele eu conseguiria realizar meus sonhos, né? Também até de abrir minha empresa, de ter a concordância do meu esposo. Então, tudo que seria para acontecer, para dar certo, seria com o Espírito Santo. E sem ele, eu, na força do braço, não ia conseguir nada. Eu ajoelhei e fui fazer uma oração. Meu esposo estava trabalhando nesse dia, estava de serviço à noite, e eu ajoelhei lá e fiz minha oração. Aí nessa oração eu comecei a ser preenchido, fui buscando e realmente recebi o Espírito Santo. Era a minha vida com a vida de Deus. Então o que eu tinha, não tinha muita coisa, eu não tinha assim, mas o que eu tive, me lancei no altar. Então quando chegou essa campanha maravilhosa da Fogueira Santa, né, que realmente eu comecei a entender, porque tendo o Espírito Santo você consegue entender, né? E foi aí que eu dei toda a minha vida, eu me entreguei totalmente a Deus. E quando eu desci, né, do altar, logo quando eu olhei, meu esposo já estava também, porque ele ia às vezes me seguir na igreja para saber se eu estava indo mesmo na igreja. E nesse dia ele também se lançou, né? Ele também conheceu a Deus, ele também se converteu nesta época. Foi na mesma semana que eu tinha descido do altar, meu esposo estava lá também. Aí eu comecei a ver um homem assim, que poderia me entender mais, né? Começou a compreender, começou a ter mais diálogo, porque a gente não tinha. Aí já começamos a ver a transformação. O relacionamento da família ficou muito bom. E, ao mesmo tempo, quando ele adquiriu uma empresa, ele logo também me deu uma de presente particular. Eu tive o meu próprio comércio e ele deu essa empresa de presente para mim. Temos uma empresa de hidráulica, uma empresa de zeladoria patrimonial e eu também trabalho com produtos importados, né? Adquiri também uma franquia. Aí adquirimos, né, os automóveis, carros de passeio, né? Temos também carros dos transportes também da empresa. Aí temos van, ônibus. Nós temos a nossa casa, né, própria. Temos também uma chácara, né, que adquirimos. O Espírito Santo tem muita importância na minha vida por ser direcionar toda a minha vida. Eu não consigo fazer nada sem antes perguntar a Deus, né? Porque Ele é tudo na minha vida. Então eu procuro saber, eu não faço nada sem ter realmente a direção de Deus. O Espírito Santo para mim é muito importante. Sem Ele eu não sou nada. Meu nome é Robênia Bassi de Lima, sou professora aposentada. Eu tinha muitas notícias que eram terríveis a respeito do Bispo Macedo, a respeito do que se pregava lá dentro, a respeito do que se passava dentro da igreja. Eu escutava falar muito que o Bispo Macedo, todos os bispos, pastores que estavam lá dentro eram ladrões. Apesar de ouvir sobre cura, sobre milagres que aconteciam, pessoas que deixavam de beber, de fumar, de usar drogas, eu ainda achava que nada disso acontecia. Para mim, isso era tudo charlatão, ele seria um charlatão, né? Como era dito antes. Aí eu ficava indignada com tudo isso, porque como uma pessoa pode enganar, tirar até o que a outra pessoa não tem, chegar a ponto de tirar o bem de outra pessoa, enganando, dizendo que ela vai ser liberta, que o filho vai sair da cadeia, que o marido vai parar de beber. Como isso? Eu e o meu marido, a gente estava com uma vida assim, totalmente detonada, arrasada, viciada, eu e meu esposo, em álcool, cigarro e jogos. Eu estava a ponto de me separar, porque como eu era viciada em álcool, meu esposo também, eu chegava a bater no meu esposo, a gente brigava, eu batia nele, eram brigas todos os dias, quando a gente estava dentro de casa. Fora de casa não tinha briga, mas dentro de casa eram brigas que não acabavam mais. Por fora, uma pessoa alegre, mas por dentro eu era uma pessoa totalmente triste,
uma pessoa que não tinha vida. Quem olhava para mim, eu estava sempre rindo, eu estava sempre brincando, mas ninguém sabia o que eu passava por dentro. Ninguém sabia o que eu tinha, o que eu era, a pessoa que tinha por dentro de mim. Uma pessoa falsa, uma pessoa totalmente falsa, que não tinha perspectiva, não tinha mais um objetivo de vida. Era trabalhar porque tinha que trabalhar, era andar porque tinha que andar. E essa pessoa me convidou para ir para a Universal. Era a dona do quiosque e o esposo dela, eles eram donos de lá. Comecei a participar das reuniões de domingo e de quarta-feira. Eu comecei a ver que tudo aquilo que eu escutava antes, que me falavam, que eu via na televisão, que eu lia em jornal, em revista, era totalmente diferente. E foi o que ele me falou. A senhora vai encontrar aqui o que a senhora nunca teve. Então, deu para comparar o que eu ouvia lá fora e o que eu comecei a ter lá dentro. A minha vida foi começando a ser transformada de uma tal maneira, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu já não era mais a mesma pessoa nervosa, a pessoa irritada. O cigarro, para mim, já era uma coisa que não fazia parte de mim. Eu comecei a ser uma pessoa que dava valor para a vida. Eu queria muito ter o Espírito Santo, eu queria muito, eu brigava comigo, eu brigava com o mundo para ter o Espírito Santo. Fui numa reunião de domingo e nessa reunião eu busquei como eu nunca busquei na minha vida, porque nesse dia eu não ia sair de lá sem ter o Espírito Santo. Eu tive a certeza absoluta de que ele estava dentro de mim, de que ele tinha tomado posse da minha vida. Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, a minha vida mudou totalmente. Foi transformada totalmente. Eu me vi uma outra mulher, uma outra esposa, uma outra profissional. O meu marido, ele é uma pessoa que me compreende, eu compreendo o meu marido. Um completa o outro. É totalmente diferente. Aquela pessoa que batia, porque eu batia no meu marido, hoje não. Hoje eu sou uma pessoa carinhosa, uma pessoa que dou atenção para o meu marido, para o meu filho, para as coisas de dentro de casa que eu não ligava. Se eu não tivesse ouvido nenhum tipo de notícia, podia até ter ouvido, mas bastava eu acreditar ou não. E naquele tempo eu acreditei. Se eu não tivesse acreditado naquelas fake news que eu acreditei, eu teria entrado e ido antes para a Universal. E a minha vida, eu tenho certeza que tinha sido transformada há muito tempo antes. Eu desafio você que não acredita, que acha que na Universal é tudo mentira. Eu desafio você a ir e provar que a tua vida pode mudar. A Fogueira Santa de Israel é a maior campanha de fé para a transformação da história da sua vida. Uma campanha baseada na Palavra de Deus. No mês de dezembro, vamos juntos ao Monte Carmelo, um lugar de decisão. Foi nesse monte que Elias desafiou os profetas de Baal, dizendo: então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. E vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nos dias de hoje, não será diferente. Deus irá descer e transformará a sua história, começando pela maior conquista, o Espírito Santo. O maior tesouro que eu conquistei, que eu tenho hoje, é o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. É momento de decisão. É vida por vida.
Fogueira Santa de Israel. O desafio da fé no Monte Carmelo. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Pois é, a Fogueira Santa de Israel fundamenta-se na passagem da palavra de Deus que fala que o profeta Elias desafiou todos os profetas de Baal, todos os profetas que haviam naquela época, todos os deuses. Eu não sei, acho que aqui no Brasil tem o dia de todos os santos, não é isso? Pois bem, nós vamos desafiar todos os deuses, nesse dia, da mesma forma como fez o profeta Elias. E o Deus que descer com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Mas, bispo, como é que eu posso participar dessa fogueira santa? Se descer fogo sobre mim, eu vou morrer. Veja só, minha amiga, Deus desceu fogo sobre o sacrifício apresentado a ele. Mas antes de apresentar o sacrifício, o profeta Elias arrumou, consertou, reparou o altar de Deus. Depois que ele reparou o altar de Deus e colocou o sacrifício animal ali em cima do altar, aí Deus desceu em forma de fogo, porque Deus é fogo consumidor. Então, é isso que tem que acontecer. Essa fogueira santa é para descer o fogo do Espírito Santo na sua vida. Essa fogueira santa é para que você venha mudar de vida. Não é para você receber ninharia, não, mesquinharia, não. Não é para você receber uma bençãozinha aqui, uma bençãozinha ali, não. É para você ser a própria bênção, para você ser a própria bênção, a própria fonte, para que então Deus seja glorificado na sua vida e através da sua vida. É isso que nós queremos. Vamos assistir mais um testemunho da pessoa que foi batizada, selada com o Espírito Santo. Veja o que a pessoa era e o que ela é agora. O meu nome é Caroline. Eu tenho 25 anos. Os meus pais brigavam de soco e pontapé. Às vezes tinha até faca no meio, e isso assustava muito a gente. E quando tinha uma festa de família, eu tinha muito medo do meu pai. Muito medo. Porque eu não sei o que acontecia, a cabeça dele virava e ele começava a empurrar a gente, a colocar minha mãe para fora de casa. O amor de família, ao mesmo tempo que a gente estava sorrindo, dentro do meu coração ainda tinha o medo do meu pai virar. Eu tinha medo da minha mãe provocar o meu pai também. Então eu resolvi sair de perto. Peguei minhas coisas de madrugada e fui embora. E aí meus pais ficaram super desapontados comigo, né? Porque nunca faltou nada. Eu sempre trabalhei, estudei, mas as outras coisas a mais que eu queria nunca me faltou nada. E foi aí que eu comecei a ir para festas e usar droga. Comecei a fumar cigarro, mas aí eu preferi trocar o cigarro pela maconha, então eu fazia o meu maço de cigarro, só que cheio de maconha. Eu comecei a usar lança, bala, doce, tudo. E assim, em excesso. Tinha noite que eu tomava umas 6, 4, assim. Me sentia muito sozinha. Muito sozinha. Um nada, um lixo de pessoa. Sempre feia, sempre me achando mal arrumada, me achando inferior. Então, eu desconfiava de tudo e de todos. Através de uma amiga, eu conheci o meu marido. Uma amiga em comum, né? E no momento que a gente se conheceu, a gente parou de frequentar muitos lugares que fazia a necessidade, né? Que gerava a necessidade da gente usar as drogas. Então, nós deixamos de usar as drogas e começamos a beber. Então, de segunda a segunda, nós estávamos bêbados. Mas não era bêbado, era muito bêbado. Eu achava que as sensações e as emoções que eu gerava na minha vida, elas que iriam curar a minha depressão.
Então eu cheguei a um ponto de tomar 4, 3 remédios para dormir, porque eu não conseguia, porque quando eu deitava, eu tinha que ficar com a luz acesa, porque eu via vultos, eu ouvia vozes, gente correndo no corredor, gente gritando. Quando eu abri a porta, não tinha nada, porque não tinha ninguém ali. Então, falei, eba, eu tendo uma filha, a minha depressão vai ser curada, porque eu sou vazia. Então, um filho, ele preenche a vida de uma mulher. Eu tive minha filha com 21 anos. Eu comecei a ver que minhas amigas saíam, todo mundo saía, meu marido me ignorava. Aí eu comecei a ter raiva da minha filha. Olhava para ela e pensava, você tomou a minha vida. Eu falava, sai daqui, eu empurrava ela, eu não queria ela perto de mim. Eu não queria, não tinha amor, não tinha vontade de fazer nada. Foi um momento de muita frustração. Foi por isso que eu queria eliminar todo mundo. Eu queria eliminar ele da minha vida e queria eliminar minha filha. Porque eu queria começar tudo de novo para ver se eu ia acertar. Eu achava que eles eram os problemas da minha vida. Então eu peguei tanta mágoa do meu marido que eu não enxergava o rosto dele. E eu vi que eu estava agindo com a minha filha, falando até coisas que o meu pai falou para mim quando eu era criança. Quando foi num dia, esse dia foi o fundo do poço, quando a minha filha acordou gritando muito à noite. E eu tinha acabado de ver um vulto saindo do meu quarto. E ele entrou no dela. E eu fui ver, ela estava toda machucada, toda arranhada. E aí isso acontecia quase toda noite. E aí chegamos na casa da minha mãe, ela falou para minha mãe, vó, eu estou vendo um monstro muito feio. E ela descreveu esse monstro. Quando a minha mãe descreveu, era o mesmo que eu via. Eu falei, não é mentira, não é coisa da cabeça dela. Ela está ficando perturbada como eu sou. Mas enquanto eu sozinha estava sendo perturbada, eu aguentava, porque eu era perturbada desde pequena. Eu via a mesma coisa, eu falava com a mesma... Era um inferno a minha vida. Eu comecei a ficar preocupada. Comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente. E minha mãe, meu pai, o meu irmão, indo na igreja buscando por mim. Jejuando, orando, fazendo campanhas, lutando pela minha vida, pela minha família. E aí, aí eu fui no domingo, fui na quarta, fui na sexta. Os meus olhos começaram a se abrir. Chegamos em casa, eu olhei para ele assim e falei, que saudade de você. Nossa, que saudade de você, que saudade. Eu só sabia falar isso. E ele olhou para mim e falou, que saudade de você também, como eu te amo. E a gente só começou a falar, a gente não se beijava, né, mas a gente só começou a se abraçar, a se sentir. E aí eu lembro que eu falei, Senhor, eu ponho a minha vida nas tuas mãos. A minha família, o meu casamento, o meu esposo, eu ponho tudo. E eu ia na igreja, ia certinho, não faltava um dia, me sacrificava. E aí eu falei, meu Senhor, meu Deus. E naquele momento, as pessoas falando, a música de fundo se apagou. E eu falei, meu Senhor, a partir de hoje, nada, nem ninguém vai ficar entre o nosso amor. Nada. E foi ali naquele momento, com essa palavra tão simples, que o Espírito Santo desceu sobre mim. Nesse exato momento, foi nessa frase, eu nunca vou me esquecer, porque foi a frase mais importante da minha vida, mais importante do que o meu sim, do meu casamento. Você sente naquele momento que você vai viver o resto da sua vida feliz. Eu queria fazer com que todo mundo sentisse tudo aquilo que eu estava sentindo. Tudo, porque não existe sensação melhor. E aí eu cheguei na minha casa e falei, bom, agora é para valer. E eu comecei a cuidar da minha casa, a fazer questão de estar perto do meu marido, a conversar, a respeitar ele, o tempo dele, o jeito dele, a olhar os meus pais de forma diferente, a cuidar das pessoas. Onde eu pisar, onde eu estiver, se eu puder salvar uma pessoa, mostrar que Deus salva a vida dela, que tudo aquilo que ela sonhou para a vida dela não é nada, que Deus é tudo. Ele vai te dar tudo.
tudo. Até ele vai te dar coisas que você nem imagina. Eu descobri o que é viver, o que é amar, o que é cuidar, quando eu tive o meu batismo com o Espírito Santo. Pois é, magnífico, né? Testemunho dessa jovem. É magnífico, porque ela via vultos, depois a filha dela também via o mesmo vulto, vivia no inferno, depressiva, etc, etc, até que um dia teve encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo. Puxa vida, como é que a gente pode... Eu sei que a gente não tem condições de convencer ninguém que o Espírito Santo é a única saída, mas eu gostaria de ter palavras para exprimir para as pessoas o quão glorioso é o recebimento do Espírito Santo. Se você quiser, minha amiga, meu amigo, você tem que fazer o que essa menina fez. Ela simplesmente se entregou. Ela sacrificou a sua família, ela sacrificou a sua vida, ela sacrificou tudo, tudo, tudo. E então o Espírito Santo veio e a recebeu. O fogo desceu quando ela sacrificou. Vamos falar com Deus agora em seu favor. Meu Pai querido e amado, Deus quer fazer de você a própria bênção, minha amiga e meu amigo. Não interessa o que você foi, fez, o que você é, mas o que importa é o que Deus quer fazer na sua vida. E se você concordar com Ele, você colocar o restinho de força, de energia que você tem aí, colocar no altar, o poder, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo vai vir sobre você como em forma de fogo e fará de você uma nova criatura. Você vai começar tudo do zero. Amanhã nós estaremos aqui de volta. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até lá.